Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Amém, amados? Vamos abrir a palavra do Senhor. Você vai abrir a palavra do Senhor lá em, deixa eu ver aqui, em 2 Pedro. Eu dei essa palavra ontem lá no monte, né? 2 Pedro, a partir do versículo 1. 2 Pedro 1, 8 e 10. Amém ou misericórdia? Amém? Glória a Deus. Está feliz com o Senhor, querido? No meio de tantas tribulações, no meio de tantas coisas acontecendo, né? O Senhor tem passado conosco, nós não estamos sozinhos, nem abandonados. Amém, queridos? Glória a Jesus. Eu queria começar lendo o 2 Pedro 1, 8 e o 10, né? Diz assim, na minha tradução: porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, e nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação para cada vez maior Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois, se agires deste modo, jamais abandonareis a fé. Pois, dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pede para o Senhor falar ao seu coração, querido. Ora ao Senhor. Senhor, nós entregamos o nosso coração ao Senhor, ó Pai. Clamamos a Tua misericórdia sobre nós, dá-nos entendimento da Tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, nos conduzir em triunfo, ó Pai. Abre os nossos entendimentos, ó Pai, para a Tua vontade na nossa vida, que o Teu reino venha, que o Teu poder se manifeste, que a Tua glória, ó Deus, resplandeça nesse lugar, ó Pai, ó Deus, e que a Tua salvação, ó Deus, encontre lugar em nossos corações, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Queridos, o texto está falando de algumas virtudes, né? Ele vai falar das virtudes, né? Depois nós vamos ler essas virtudes, mas ele começa falando assim, olha, Pedro, ele está preocupado com a frutificação da igreja. E ele está pedindo, olha, vocês precisam frutificar. E vocês precisam ter essas virtudes, porque vocês tendo essas virtudes e crescerem nelas, elas não vos deixarão ociosos, ela não vos deixará infrutífero, no pleno conhecimento do nosso Senhor. E aí ele vai falando, olha, essa frutificação, ela se tornará uma confirmação do seu chamado, e ela estará te guardando a fé, ela já não permitirá, essa maneira de frutificar, ela não vai permitir que você perca a sua fé. E além disso, ele vai dizendo assim, olha, dessa maneira, as portas dos céus, do reino do Senhor Jesus Cristo, estará amplamente aberta para que você possa entrar. Então ele está falando que é necessário frutificar. Frutificar vai confirmar o nosso chamado, que vai impedir que nós abandonemos a fé e que vai suprir uma ampla entrada no reino de Deus. Oh, glória a Jesus! Amém, queridos? E é lindo isso. Porque a gente sempre tem uma dúvida, será que eu estou salvo? Será que se o meu dia chegar eu vou subir? Né? Sempre a gente tem esse quesinho, será que eu estou pronto? Mas aqui ele está falando assim, olha, pois se dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno do Senhor. Então é necessário que a gente frutifique.
E quais são essas virtudes, né? Ele vai estar falando elas no início do capítulo 1, ele vai começar falando elas, né? E ele vai falar assim, olha, a sua fé, você deve acrescentar a virtude. E à virtude você deve acrescentar o conhecimento. E ao conhecimento você deve acrescentar o domínio próprio. E ao domínio próprio você deve acrescentar a perseverança. E à perseverança você deve acrescentar a piedade. E à piedade você deve acrescentar a fraternidade. E na fraternidade você deve acrescentar o amor. E aí, essas são as virtudes, porque muitas vezes nós estamos pensando que só o crer basta, querido. E Pedro está dizendo que não é apenas crer. E não só Pedro vai dizer isso. Nós vamos ver outros textos. Que não basta somente crer, mas é que é necessário frutificar para o reino de Deus. Amém? Né? A fé, nessa circunstância que ele está colocando aqui, é a base. É a sustentação, é a base, porque fé sem obras, ela é morta. Fé sem obras, ela é morta. Vamos abrir lá, Tiago 2. Tiago 2. Vamos abrir o livro de Tiago aí. Hebreus, Tiago, volta um pouquinho aí antes de Pedro. Você vai abrir, e depois de Hebreus, você vai abrir Tiago. Tiago 2, 17 e 18. Desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras. Mediante as obras. Porque crer, querido, a gente crê num Deus que a gente não vê. Não é verdade? A gente crê num Deus que a gente não vê. E a gente precisa manifestar a nossa fé de alguma maneira. Jesus veio aqui manifestar o Pai. Jesus veio para manifestar o Pai. Aquele que vê a mim, Jesus dizendo, você vê ao Pai. Porque dizes, mostra-nos meu Pai. Eu faço aquilo que o Pai faz. Eu estou dentro do reino de Deus. Eu estou fazendo aquilo que o Pai faz. Eu estou falando aquilo que o Pai fala. Por isso que nós precisamos manifestar o reino de Deus através de obras. Através de uma fé operosa. Uma fé que move. Uma fé que é transformada, que é transmitida através de atitudes. Vamos lá em João 15, versículo 1. Abre lá o Evangelho de João. Olha o Evangelho de João, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, Jesus dizendo, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido. Olha o que ele está dizendo, querido. Aquele que está em mim dá fruto, aquele que não está em mim não dá fruto, e aquele que dá fruto, o Pai o limpa pela palavra, para que deis mais frutos ainda. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, e então
esses ramos serão juntados e lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e nas minhas palavras, e elas permanecerem em vós, pedireis o que desejais, e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância, assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Entende isso, querido? O Senhor Jesus está dizendo que nós precisamos frutificar, que Ele é a videira verdadeira e nós precisamos estar ligados. O Senhor Jesus, Ele veio aqui e frutificou para o reino de Deus. E há um processo nisso. Há um processo. Estar ligado em Jesus, já não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu sou um ramo enxertado na oliveira verdadeira. Eu sou um ramo que não pertencia ao reino e que foi enxertado nesse reino. E agora a seiva que está na planta verdadeira vai adentrar dentro de mim. E ela vai fazer com que eu dê bons frutos. Porque eu, como ramo, podado de uma outra, do mundo, e trazido e enxertado na oliveira verdadeira, se deixar eu agora por mim só, eu estou morto. Mas eu só terei vida através da oliveira verdadeira, Jesus. Quando a seiva de Deus passar dentro de mim, eu vou frutificar. Eu vou dar bons frutos. Né? Então é preciso, querido, que nós demos bons frutos para o reino de Deus. Tiago 2, 24. Vamos ler o 2, 24, 25 e 26. Volta lá em Tiago. Tiago 2, 24, 25 e 26. Observai que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Está vendo aí? Observai que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Olha como ela foi justificada. Eles chegaram lá como os espias. E eles queriam, os homens daquele lugar queriam matá-los. E ela vai e os esconde e os faz passar por um outro caminho e os deixa a salvo. E ela era uma meretriz. E quando eles vieram, Jericó, né? Quando eles vieram para destruir, eles não destruíram a sua casa, e ela entra, né? Ela é lembrada. Ó, ela sendo lembrada aqui. Ela entra na galeria da fé, né? 26. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obra está morta. Assim como o corpo sem alma está morto, sem alma, sem o espírito está morto, assim a nossa fé sem obra, ela está morta. Querido, nós precisamos dar frutos dignos de arrependimento. Amém, queridos? E aí, a gente começa a ver essa questão dessas virtudes. E aí a gente começa a pensar numa coisa sendo empilhada. Né? Pensa em blocos sendo empilhados aqui. E o primeiro bloco, que é a base para que eu possa frutificar, porque o texto que eu comecei falando, portanto, se agires assim, porquanto se essas virtudes existirem e crescerem em vós,
ela não vos deixarão ociosos e sem frutificar. E quais são essas virtudes? Fé. E fé é o quê? É convicção dos fatos que não se veem, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima do Senhor tem que crer que Ele existe. Então a base é fé, mas ela é só base. Ela não vai por si só fazer toda a obra. A gente vai precisar colocar algo por cima. Não como soterrando, mas edificando algo poderoso em cima. Então, depois da fé vem a virtude, o próximo bloco, que são as atitudes corretas, né, e desejáveis no ponto de vista moral, no ponto de vista de olhar para o outro, no ponto de vista de ter compaixão pelo outro, no ponto de vista de pensar no outro, de chorar com aqueles que choram, rir com aqueles que riem, no ponto de vista da preciosidade do outro. E esse é o ponto de vista que Jesus fez, é fazer como Jesus fez. Ele, no ponto de vista dele, nós somos tão preciosos que valeu a pena morrer por nós. Olha que coisa linda. Sente-se amado, querido? Sente-se amado pelo Senhor? Então, há essa virtude de olhar para fora de si, porque o reino de Deus, querido, é olhar para fora de mim, é para olhar para o outro, é estender a mão, isso é obra. Por isso que a religião verdadeira é cuidar do quê? Das viúvas e dos órfãos, é obra. Quando é um exemplo de uma obra, cuidar dos drogaditos que a gente faz aqui na igreja como um todo, né? Cuidar dos irmãos que estão passando por necessidade, por aqueles que estão aí nas ruas, passam por necessidade, como existem os irmãos, os diáconos com as cestas e todas as coisas. Isso são obras, né? Obras de sentar, aconselhar alguém, de sentar, sentir a dor de alguém, sentar, compartilhar alguma coisa, falar com alguém, trazer uma palavra de esperança. Isso é obra. Se está com fome, ajudar, desde que não seja aquele que estão extorquindo para usar droga, né? Muitas vezes a gente fica incomodado com isso, pelo menos eu fico, né? Às vezes eu tenho que falar não para pessoas que você vê que está numa situação, mas você sabe, você olha para os dedos dele, está tudo escuro, e ele vai usar crack. E aí eu vou dar dinheiro pensando que eu estou dando alimento e eu estou dando droga para o sujeito. É difícil essa situação, né? E acima agora veio fé, virtude, e agora nós vamos trazer o bloco do conhecimento, que é pensar no que Deus pensa, valorizar o que Deus valoriza. E o conhecimento é através da palavra, querido. A gente precisa andar na palavra, pensar como o Senhor pensa, agir como o Senhor age, se dobrar ao senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. E dentro disso, depois desse conhecimento, a gente traz o bloco do domínio próprio, que é se portar de acordo com o conhecimento que nós temos daquilo que Deus deseja. Porque dominar-se a si mesmo é fazer o que é certo e deixar de fazer a própria vontade. Domínio próprio é assim, né? O que deve ser feito? Deve ser fazer a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor específica para mim? É isso. Então eu vou usar de domínio próprio, ainda que não seja a coisa mais desejosa do meu coração. Ainda que não seja a coisa mais assim, eu estou crendo que aquilo que Deus tem para mim é o melhor para mim, ainda que eu não entenda que é o melhor. Não é verdade? Você lembra quando você tomava aquelas vitaminas ruins que as mães fazem para a gente? Você lembra daquelas couve batida, né? Aqueles trem meio amargo, aqueles açafrão, não sei se óleo de peixe, óleo de rícino, né? Aquele negócio, óleo do Scott. Quem tomou Scott aqui? Hã? Olha lá. Delícia. Biotônico Fontoura, né? Fava de sucupira amassada lá, não sei o quê, própolis e não sei das quantas.
Querido, nem sempre aquilo que é bom é o mais agradável. Mas por não ser agradável, não deixa de ser bom, né? Não deixou de ser bom, né? Não deixou de ser bom, e a gente precisa entender isso, né? Então eu preciso desse domínio próprio, né? Para me portar de acordo com o conhecimento que eu estou tendo da parte de Deus, do que é o reino dele, e sobre a minha fé, sobre as obras que eu preciso fazer, que estão alinhadas com aquilo que o Senhor diz na sua palavra. E em cima do domínio próprio eu preciso perseverar nessas coisas, demonstrar constância, permanência e continuidade. É preciso que eu não me deixe balançar diante das situações, e é preciso que eu mantenha o foco e que eu vá até o fim. E depois, em cima da perseverança, eu tenho que trazer o bloco da piedade, que é compadecer, considerar o próximo. E a fraternidade por cima, que é a unidade e a harmonia. E o último, o que vem cobrindo toda essa construção da nossa salvação do reino. Porque é através dessas virtudes que eu vou frutificar, lembra disso. É através desses blocos que nós vamos frutificar para o reino. Então, tendo esses blocos e eu perseverando em fazer isso crescer dentro de mim, a minha fé não vai ser abalada e amplamente serão abertas as portas dos céus para mim. Porque eu estou baseado na fé em Deus, um Deus amoroso que olha para fora. E os 2 mandamentos principais é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso botar a minha fé, que eu digo que sirvo ao Senhor Jesus, que me amou e se entregou ao outro por mim, a nós por nós, ele se entrega a nós por nós, né? Para nos salvar. Então eu preciso fazer esse movimento na minha vida de alguma forma. Eu preciso fazer esse movimento de ir até o outro, né? E por cima nós estamos aqui, o amor. O amor, e aí a melhor definição de amor que eu achei, não tem outra melhor definição, é Coríntios, né? Que todo mundo sabe. Vou ler só 3 versículos aqui de 1 Coríntios 13, né? Não vou ler ele todo, mas fala assim, que o amor é paciente, que o amor é bondoso e não inveja, não se vangloria e nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos, o amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, queridos, essas são as virtudes que vão fazer nós frutificarmos. E isso precisa fluir em nós. E chegar aos outros, porque quando isso chega, o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está indo, está expandindo. E é através dessas, e aí a gente precisa trabalhar isso, ó, dever de casa. Você vai guardar aí 2 Pedro 1, e você vai ler 2 Pedro 1, do 1 ao 10, e vai ficar pensando nessas virtudes. Como você faz para isso crescer na sua vida, para que você possa frutificar ao reino, para que a sua fé não seja roubada na sua caminhada, na sua vida, e você possa ter amplamente as janelas do céu, as portas do céu abertas para você. Amém, queridos? E as 2 últimas coisas que eu quero ler é Apocalipse 20. Apocalipse 20 vai falar sobre o quê? Os irmãos aí mais atentos. Ele vai falar do julgamento. E lá no julgamento, o julgamento é em cima do quê? Das obras. Versículo 11, Apocalipse 20, 11,
Em seguida observei um grande trono branco e que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e alguns livros foram abertos, e então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registrados nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o que é escrito? São escritas as nossas obras, né? Então se abriu o livro, e um outro livro, e o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros de acordo com as suas obras realizadas. Por isso que obras é muito importante, querido. Por isso que se doar para o próximo é muito importante. Porque essa é a essência do cristianismo. Essa é a essência do seu Deus. Essa é a essência do Senhor Jesus. Se doar para o próximo. Se voltar para o próximo. E aí em Apocalipse 2, 26, nós vamos terminar. Está dizendo assim: ao vencedor que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e a reduzirá em pedaço como se fosse vaso de barro. Eu lhes concederei autoridade, semelhante à que recebi de meu Pai, e também lhes darei a estrela da manhã. E também lá no 3,5 diz assim: assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e de todos os anjos, e aquele que tem ouvido e que compreenda o que o Espírito revela à igreja. Amém, queridos? Amém. Glória a Jesus. Então, amados, você precisa entender que não basta crer, que a sua fé precisa ser operosa, para que você não perca a sua fé e para que as portas do céu sejam amplamente abertas para a sua vida. Entenda isso. E aí você vai conseguir operar, fazer obras segundo as virtudes que foi colocado ali em Pedro, no primeiro texto que a gente leu. Medita nesse texto, vai para casa, que eu acho que você tem muita coisa boa para pensar. Amém? Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, maravilha. Querido, queria fazer um clamor pelo pai do Guilherme. O pai do Guilherme, ele deu uma melhorada, mas aí ele pegou uma bactéria hospitalar e teve que ser entubado de novo. Ele tinha saído da UTI não, do coma induzido, estava caminhando para ir para o quarto, e aí tiveram que voltar ele de novo e induzir ele de novo, e ele está agora com o corpo um pouco mais debilitado e com uma bactéria hospitalar no pulmão. Né? Vamos orar, ele pediu oração, vamos levantar um clamor pela vida do pai dele. Eu não sei o nome do pai, sabe? João? É João? Amém. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, da Claudilane. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar, ó Deus, diante do Senhor, ó Pai, ó Deus, o Senhor João, pai do Guilherme, da Claudilane, ó Deus, Senhor, que está ali, ó Pai, na UTI, ó Deus, entubado, Senhor, ó Pai, clamamos a Tua misericórdia, ó Deus, ó Pai, traz a cura para esse homem, ó Deus, que
que ele possa, ó Pai, receber o teu reino, ó Deus. Senhor, envia os teus anjos ali, ó Pai, para poder, ó Deus, ó Pai, agir, ó Deus, em favor da vida desse homem, ó Pai, para que ele possa se render ao Senhor verdadeiramente, ó Pai, ó Deus, em todo o tempo na vida dele, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos bactérias sejam mortas, exterminadas, sejam destruídas no pulmão, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, ó Pai, nós declaramos a cura do seu João, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos orar pela irmã Alda, que não está bem também. Eu não sei qual é a enfermidade, mas vamos clamar pela irmã Alda, né? O que é? Está inchado? É coração? Coração ou rins, né? É. Coração. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar diante de Ti, ó Deus, a irmã Alda, ó Pai. Visita ela lá na casa dela, onde ela está, Senhor. Pai, traz uma restauração no coração, nas paredes do coração, dá força àqueles músculos, ó Pai. Renova, restaura, Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, a irrigação, ó Deus. Abre, ó Deus, vai abrindo caminho para que o sangue chegue, ó Deus, para que a oxigenação chegue, para que os alimentos, nutrientes cheguem, ó Pai. Nós declaramos normalidade, ó Deus, na inervação, na irrigação, no tecido muscular, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém. E declaramos a cura da irmã Alda, fortalecimento do coração, e declaramos enfermidade. Deixa esse corpo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Jesus. Vamos agradecer o Senhor? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pelo teu reino sobre nós, ó Pai. Ó Deus, porque o Senhor nos despertou hoje, ó Pai, ó Deus, e abriu nossos olhos, ó Deus, para algo que estava passando desapercebido na nossa vida, ó Deus, que possamos frutificar, ó Pai, como o Senhor deseja nessa terra, que, ó Deus, o teu reino venha através de nós, ó Deus, ó Pai, por nós, ó Deus, pela tua igreja na face da terra, ó Deus, em nome de Jesus, resplandecendo, ó Pai, as virtudes do Senhor, ó Deus, do teu Espírito Santo. Ordena a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Guarda no nosso retornar às nossas casas, que essa palavra possa ficar, ó Deus, martelando a nossa cabeça, Senhor, ó Pai, que não esqueçamos, ó Deus, dessa necessidade de frutificação, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, que a consolação do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos, cumprimente o irmão com o cotovelo aí, com um tchauzinho de longe, e a paz do Senhor Jesus.